Vou chamar um grande amigo, professor Messias, é meu colega, professor no MBA, especialista em gestão de projetos. E ele mostrou para mim uma folha, uma simples folha que você consegue fazer a gestão de todos os projetos, de um projeto, numa simples folha. E um sistema que você consegue interconectar todos os projetos da prefeitura e ver se aquilo está no cronograma, se está com o orçamento estourado. Mas eu quero chamar ele para explicar melhor isso. Chega aí, Messias. Boa tarde, tudo bem? Para mim é um prazer enorme falar sobre dois assuntos que eu particularmente sou apaixonado. Meu primeiro emprego como carteira assinada foi como agente comunitário de saúde. E, para mim, isso assim, foi um projeto que alguém idealizou há um tempo atrás, e isso foi para as prefeituras. E, graças a esse pequeno projeto, assim, para mim, lá atrás, alguns anos atrás, hoje eu posso estar aqui e falar sobre outro assunto, que é gerenciamento de projetos. E esse assunto ele está presente tanto na vida nossa, dentro da prefeitura, empresas, gerenciamento para qualquer tipo de projetos. Não é só projeto ligado à engenharia, não é só construir ponte, não é só fazer prédio, é projeto de qualquer natureza. Por favor, eu não vou ficar aqui falando sobre mim, mas sobre projeto. Toda cidade tem projeto, e aí vários passaram aqui no palco falando projeto de construção, projeto de melhoria, projeto de tecnologia, e o gerenciamento de projetos, onde é que ele atua e como é que ele pode fazer com que você consiga melhorar a gestão dentro da sua prefeitura. E só pegando um gancho, gerenciamento de projetos também pode ser usado na sua vida pessoal, para você melhorar a gestão daqueles projetos pessoais. A gente vai ver como é que isso pode ser aplicado dentro da nossa realidade. A definição de projeto deve ser tudo que tem início, meio e fim. Projeto não pode ser considerado como rotina. Eu vou ter uma ideia, eu vou criar algo novo, só que essa nova ideia ela tem que ter um início, vai passar por um meio e chega num fim. O gerenciamento de projetos ele trata o meio. Como é que eu consigo entregar aqueles objetivos pelos quais o projeto nasceu? Essa é a ideia do gerenciamento de projetos. Hoje eu sou professor de algumas instituições, dentre elas, o colega Alexandre, a gente dá aula no IPOG. Eu sou professor também lá executivo da Fundação Getúlio Vargas, de gerenciamento de projetos. E dentro da sala de aula eu tenho psicólogos, eu tenho engenheiros, eu tenho analistas, eu tenho vários profissionais de todas as áreas, porque o gerenciamento de projetos ele é aplicado a qualquer área de conhecimento. Então, dentro do nosso cenário de gerenciamento de projetos, existe uma definição dada pelo Instituto, que esse Instituto ele é mundial, PMI, é Project Management Institute, é um Instituto de Gerenciamento de Projetos. Ele fala que projeto é qualquer esforço temporário que gera um produto, um serviço ou resultado. Então, dentro dessa metodologia de gerenciamento de projetos, você vai construir uma ponte, é um projeto, logicamente, porque tem início, tem meio, tem fim. Se eu for construir ou melhorar a pavimentação, criar asfaltos, criar estradas, isso também é projeto, o gerenciamento de projetos também pode ser aplicado a isso. Eu vou construir ou reformar um hospital, uma creche, isso também é projeto dentro do conceito de gerenciamento de projetos. Mas a eleição é um projeto, ela tem início, tem meio, tem fim. O período de 4 anos da gestão, não estou dizendo esse 4 períodos, mas a ideia, a concepção de uma eleição é projeto. Lá em Goiânia, eu já tive um colega que ele usou o gerenciamento de projetos durante a campanha. Como é que eu idealizo um projeto, que os riscos que estão envolvidos nesse projeto, quem está envolvido, ou seja, aplicando o gerenciamento de projetos para tratar a eleição como um projeto. Porque é um projeto. Tem um objetivo a ser alcançado, tem início, tem meio, tem fim. E não está ligado só a questões técnicas. Qualquer projeto de educação, inclusive se você estiver planejando uma viagem de final de ano, o gerenciamento de projetos também pode te ajudar a melhorar a sua gestão. Eu uso o gerenciamento de projetos dentro de casa para melhorar, porque eu acho muito que a vida profissional e a vida pessoal elas têm que conectar. Se eu estou mal pessoalmente, provavelmente eu vou estar mal profissionalmente, então eu uso o gerenciamento de projetos para ajudar a gestão dos meus projetos pessoais. Por isso que o gerenciamento de projeto abrange todos os segmentos. E dentro desse gerenciamento, existem 5 grupos de processos que são definidos para conceber um projeto. Todo projeto ele tem iniciação, nada se começa sem antes ter uma ideia clara daquilo que você vai fazer.
No gerenciamento de projetos se dá muito, mas muita atenção para planejamento, porque acredita-se que quanto mais tempo você gasta em planejamento, menos tempo você vai gastar em retrabalho. Essa é a ideia do gerenciamento de projetos. E depois você entra na execução, executando aquilo que você planejou. Uma vez a execução não tenha sido exatamente como planejado, não se segue adiante. Volta no planejamento, existe uma seta mostrando, olha, volta no planejamento. Isso tudo sendo monitorado e controlado, até que o projeto se encerre. Então, dentro do gerenciamento de projetos, todo projeto segue o mesmo ciclo de vida. O que vem antes não é parte do projeto, o que vem depois não é parte do projeto. E isso, muitas vezes, quando a gente entrega um projeto, uma obra, por exemplo, se ela não for bem cuidada, aí depois a população, o nosso cliente final, ele fala, olha, o projeto não foi de sucesso. O projeto foi de sucesso. O problema é que depois que ele teve seu encerramento, a transição dele para a operação pode ser que não tenha sido dada a devida atenção, mas o projeto ele foi de sucesso. Então, existe a separação, o que é rotina, o que é dia a dia e o que é projeto. Para ser projeto, tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. E também, para se conceber um projeto, o gerenciamento ele diz, olha, existem 10 áreas de conhecimento, o que todo projeto tem. E se você quiser ter sucesso, você precisa, obrigatoriamente, pensar nas 10. Primeiro passo, eu preciso definir o escopo do meu projeto, ou seja, o que está imbuído e o que não está imbuído no projeto. Defino o escopo do projeto. Uma vez o escopo definido, aparado as arestas, olha, isso aqui não está, isso aqui está, isso aqui não está. Então, eu sei o que eu preciso fazer. Aí eu sei quanto tempo eu levo, eu sei qual é o custo do meu projeto, eu preciso levantar quais os riscos que o meu projeto está envolvido, padrões de qualidade que esse projeto tem que obedecer, quem são as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, os envolvidos, a comunidade, todo mundo que for afetado por esse projeto, quais aquisições eu preciso fazer e os padrões de comunicação. E, por fim, existe a integração, que vai unir todas essas 10 áreas de conhecimento, dizendo, olha, se você quiser ter sucesso no projeto, você deve se preocupar com essas 10 áreas de conhecimento. E dentro aqui tem um papel importante, que se chama gerente do projeto. O gerente do projeto é uma pessoa responsável por garantir que todas essas áreas de conhecimento estejam integradas. Mudou o escopo do projeto, era para fazer 10, agora faz 20. Onde é que vai impactar no escopo, no tempo, no risco, na comunicação, nas partes envolvidas? Ou seja, antes de seguir adiante, se faz uma análise, onde é que isso vai impactar. Então, é metodológico, não burocrático, é metodológico. Existe um padrão para se gerenciar projetos. E aí, tem essa ideia. Várias ideias surgem, e aí, isso é projeto ou isso não é projeto? Porque muitas vezes não é projeto, é ação. Aí você fala, olha, eu queria colocar isso de uma maneira clara, visual, que eu conseguisse entender o projeto, antes dele começar. E tem os modelos visuais, um deles que a gente utiliza muito no ambiente de gerenciamento de projetos, que é o Canvas. O Canvas ele responde algumas perguntas, os quês da vida, ou seja, o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, por que eu vou fazer. Então, isso, o Canvas ajuda a gente a entender de maneira gráfica, rápida, para que a gente, olha, agora eu sei que projeto eu vou fazer. Lógico que isso depois exige um planejamento mais detalhado, mas ele tira a ideia da cabeça e transforma num modelo visual. Então, essa aqui é uma página, como o Alexandre disse, que você tem ela inicialmente, com os quadrantes, começando lá pela esquerda, justificativas. Eu sempre vou olhar o passado. Justificativa pela qual motivo que eu vou começar esse projeto. Esse objeto Smart, o quadrante seguindo abaixo, esse Smart ele tem 5 letras, S-M-A-R-T, 4 letras, aliás. O S significa, eu preciso ser específico. Especificidade não pode ser generalista. Eu preciso pontuar, olha, eu vou fazer 1, ou 2, ou 3, ou 10. Eu tenho que ser específico. O M quer dizer que deve ser mensurável. Eu tenho que conseguir medir o projeto. Não pode ser nada abrangente. Muito, pouco, não é dado. Eu preciso dar número. Esse R diz que eu tenho que ser realista. Eu não posso falar que eu vou melhorar em 50%. Eu tenho que ser realista comigo e com o projeto. E o T, eu tenho que colocar isso numa linha do tempo. O projeto tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim. Então, o objeto Smart ele diz específico, mensurável, atingível, realista. E aqui embaixo, no canto esquerdo, os benefícios. O que esse projeto vai trazer de benefícios depois que ele for concluído? E lá em cima, o produto, ou seja, depois que eu fazer isso tudo, qual produto o meu projeto vai gerar? E muitas vezes a gente fala, olha, hoje em dia se fala muito, a Coca-Cola não vende mais refrigerante.
A Disney não vende diversão, ela realiza sonhos. Então, o produto do projeto, qual é o produto do projeto? É uma casa. A casa não é o produto do projeto. A moradia, um conjunto habitacional é um produto, a maneira, o porquê, né, Alexandre? O porquê que você vai entregar. Então, o produto, o que vai ser gerado no projeto? Quais requisitos você precisa para construir esse projeto? Os stakeholders, ali chamado de partes envolvidas, quem vai estar envolvido nesse projeto com você, passivo ou ativamente? A equipe do projeto, que vai colocar a mão na massa. Quais restrições, limitações, sejam legais ou sejam técnicas do projeto. Premissas é tudo aquilo que eu acredito, crença, mas eu não tenho certeza se eu tenho ou não, mas eu preciso acreditar para começar o projeto. E toda premissa me gera um risco. Se eu acredito em alguma coisa, existe o risco disso não acontecer. Aqui embaixo eu tenho um grupo de entregas, que seria as grandes entregas do meu projeto. Se a gente fosse fazer uma casa, por exemplo, a base, a parede, acabamento, a entrega da chave são as grandes entregas do projeto. E aqui, os custos do projeto. Então, fechando o quadrante, eu tenho o projeto numa tela. É muito mais fácil você debater. Eu trouxe aqui um exemplo, logicamente hipotético, para a gente visualizar um modelo de canvas preenchido. A cidade vai trocar 200 lâmpadas. E aí alguém está com a ideia na cabeça. Vamos trocar 200 lâmpadas. Por que eu vou trocar 200 lâmpadas? Como é que a gente vai fazer isso? Coloca no papel uma folha, chama a equipe e preenche. Vamos começar pelo canto esquerdo, justificativa. Por favor, para ficar mais fácil de ler. De novo. Justificativa. Há muitas lâmpadas queimadas em locais escuros. Justificativa. Motivo pelo qual esse projeto vai ser feito. Razão. Qual é o objeto SMART? Específico, mensurável, realista e atingível. Substituição de 200 lâmpadas. Segura só um pouquinho. Volta um pouquinho. Substituição de 200 lâmpadas até maio de 2018 no bairro Nova Era. Especifiquei, foi realista e eu consigo atingir esse objetivo. Não adianta eu colocar 1000 lâmpadas, eu ia mentir para mim mesmo. Então, eu tenho que ser realista e atingível. Por favor, o próximo. Qual o benefício ou benefícios que esse projeto vai trazer? Vai ter um bairro mais iluminado, mais seguro, a população vai ficar satisfeita, ou seja, benefícios pelos quais esse projeto ele vai trazer benefícios, 1, 2, 3 ou mais benefícios. Seguindo o nosso quadrante, a equipe do projeto, os requisitos do projeto. Eu vou ter que fazer aquisição de 200 lâmpadas, eu vou ter que ter o projeto aprovado, a mão de obra contratada, o cronograma aprovado, ou seja, o que eu preciso para realizar esse projeto? Próximo, por favor. Quem estará envolvido comigo, passivamente ou ativamente, nesse projeto? População, a contratada, a prefeitura, a companhia de energia e outras partes envolvidas que eu posso levantar. Quem será a equipe que vai colocar a mão na massa para entregar esse projeto? Eletricista, auxiliar, fiscal, engenheiro e outras pessoas que vão trabalhar, colocar a mão na massa. E premissa é aquilo que eu acredito, eu preciso acreditar para fazer o projeto. Eu acredito que o orçamento será aprovado e não faltará lâmpadas. Isso é a crença minha. Só que aí, volta só por favor, do lado direito eu tenho ali, ó, se eu tenho o orçamento não ser aprovado, eu tenho um risco. O orçamento não ser aprovado é um risco. Aí eu preciso traçar ações para gerenciar esse risco. Não faltará lâmpadas, existe um risco de faltar lâmpada. Então, toda a premissa está ligada a um ou mais riscos. E aqui embaixo eu jogo isso no grupo de entregas. Então, eu tenho as entregas ali, orçamento, projetos, roteiro, execução e a conclusão. E isso jogando na linha do tempo. Então, a entrega 1 vai ser até tal data, a entrega 2, a entrega 3 e assim por diante. E, por fim, eu tenho as restrições. O que eu devo obedecer? Regra. Pode ser uma regra legal, uma lei, ou pode ser uma questão técnica. Não colocar lâmpada de LED, ou não desobedecer a lei X. Então, eu tenho que ter restrições. Pode ser técnicas ou não técnicas. E deverá usar EPI, que é equipamento de proteção individual. Ou seja, o que restringe esse projeto? E aí, para finalizar, quanto vai custar? Eu coloquei, logicamente, que isso aqui é hipotético, é só para trazer o dado, mas a lâmpada, o serviço, o total do projeto, 10 mil. Põe, por favor, mais uma. E aí, olhando essa tela, plano do projeto numa página. É muito mais fácil debater sobre isso do que sobre uma ideia solta. O que vai fazer, quando é que eu entrego, quem está envolvido. Em cima de uma página, vamos falar assim, é muito mais fácil você debater. Agora, tangibilizar a ideia. Antes, apenas uma ideia, agora eu já tenho pelo menos um plano. Logicamente que isso aqui precisa ser detalhado depois, fazer cronogramas detalhados, mas a ideia saiu da cabeça e foi para o papel. Então, fica muito mais fácil debater sobre a ideia.
E aí vai criando projetos, projeto 1, projeto 2, projeto 3, assim como eu disse, fazendo cronogramas. Eu tenho aqui um cronograma, logicamente, hipotético, mas quando é que as coisas vão acontecer, o sequenciamento dentro de um gráfico, para eu saber a linha do tempo de cada atividade do meu projeto. O projeto 2, por favor, projeto 2, aqui, reforma do hospital, quando é que ele começa, quando é que eu termino, quais são as atividades que eu preciso fazer, quais as entregas, quando é que eu entrego isso. Isso tudo gerenciado, projeto a projeto. Então, eu tenho aqui exemplo de 3 projetos, mas a prefeitura pode ter 10, 15, 50, 40 projetos. Isso tudo vai crescendo. E como é que eu faço a integração? Próximo, por favor. Existem hoje ferramentas no mercado que te ajudam a fazer a gestão integrada de projetos. Então, aqui é um painel, exemplificando, mais um, por favor, só para ele ficar na tela. Um exemplo de painel. Imagina você na sua prefeitura, eu quero saber quantos projetos eu tenho, qual o percentual de conclusão de cada um, quando é que ele termina, quanto que eu já gastei. Você tem isso tudo num painel. Essa ferramenta aqui, o nobre colega que ele estava aqui mais cedo, ele falou da Microsoft, mas isso aqui é um painel de bordo de uma das ferramentas de BI, de Business Intelligence da Microsoft, que isso tudo aqui você tem lá, inclusive no seu tablet, você pode usar isso na palma da sua mão. Você está lá numa reunião, como é que está a situação daquele projeto? Alguém te manda o link, você acessa isso, e aí, passa o próximo, por favor. Eu só dei um exemplo aqui, eu tinha um painel todo cheio, aí eu cliquei em uma aba de algum relatório, ele só carrega aquelas informações daquela informação que eu quero especificamente. Então, eu tenho vários projetos aqui, como exemplo, de construção de hospital, de reforma de creche, mas eu quero saber só da creche. Eu clico nele, ele traz para mim só a informação daquele projeto. Então, eu tenho, desde a ideia, transformei isso num projeto e depois eu levo isso para a gestão. Aí aqui eu estou falando de gestão de portfólio de projetos, que a sua prefeitura provavelmente tem lá os seus projetos, portfólio. E algumas perguntas bem simples, né, que se faz. Quantos projetos tem? Desses projetos que eu tenho, quais não são necessários? E quais são os necessários que eu não tenho? Então, essa visão estratégica, porque se a gente for olhar, a prefeitura é uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Muita gente olha, a prefeitura é pública, é uma empresa, assim como todas as outras. Orçamento limitado, pessoas limitadas, metas a cumprir. Então, a LOA está ali batendo na porta anualmente. É uma empresa, a prefeitura. E essa ferramenta ela foi criada, concebida lá para fazer gestão de projetos empresariais, mas se a sua empresa, se a sua prefeitura é uma empresa, isso também serve para a sua prefeitura. E pode ir, por favor. Eu gosto muito desse cara aqui, Peter Drucker, por favor, próximo. Ele fala que solucionar problema é apenas restaurar a normalidade. Ou seja, se eu estou com problema, porque alguma coisa saiu da normalidade. Aproveitar a oportunidade significa explorar novos caminhos. Trazendo isso para gerenciamento de projetos, não é reinventar a roda, não é desconstruir nada que a gente já sabe, é padronizar o que a gente já tem. E isso tudo, eu diria que o mais importante é mudança de cultura. Cultura de pessoas, cultura de empresas, cultura de prefeitura. Então, se aquela frase, aqui sempre foi assim, se todo mundo pensasse que aqui sempre foi assim, a gente não andaria de avião, a gente não andaria de navio, a gente não estaria usando roupas igual a gente está hoje, porque alguém um dia acreditou, olha, se aqui sempre foi assim, eu vou fazer diferente. Gerenciar projeto é fazer diferente. Então, não adianta Albert Einstein já falava, se você faz a mesma coisa dia após dia e quer resultado diferente, isso é insanidade. Então, se você quer resultado diferente, tem que fazer algo diferente. Ok? Por favor, finalizando, gerenciamento de projetos hoje é uma realidade feliz nas organizações, e eu já dei muito treinamento para órgãos públicos, TRTs, TCUs. No final do ano agora eu estava lá em Rio Grande do Norte dando treinamento para um escritório de projetos deles lá, porque já saiu muita lei aqui, muito portaria de Brasília, falando, olha, os projetos agora vindo desse orçamento devem ser gerenciados seguindo a metodologia de gerenciamento de projetos. Então, isso já está partindo das esferas superiores, e eu espero que isso chegue até a sua prefeitura, mas se não chegar, busque, porque não é um mal necessário, é um bem necessário que você vai começar a enxergar valor no gerenciamento de projetos quando você ter o mínimo que se chama controle. Porque o pior é você saber que você está mal, mas não saber onde, que é o pior dos cenários. Obrigado, gente.